Eles esqueceram de botar um banquinho aqui para mim, né? Então eu não vou ficar muito preso aqui a esse púlpito não, viu, queridos? Então, uma alegria estar aqui com vocês. Nós vamos estar ministrando muito rápido. Eu te convido a ouvir muito rápido, ok? Eu gostaria de te dizer que talvez você não vai ter tempo de absorver aquilo que vai ser ministrado. Não tem problema. O pessoal já tem o vídeo, o áudio disso aí. Pode enviar para vocês. De toda maneira, você não vai conseguir captar tudo. Nós vamos sobrevoar 500 anos de história do Brasil, mais ou menos. Então, que esse calorão, tem gente já dando boa noite, né? Achando que está na hora de dormir. Não é para dormir, amém? Nós vamos projetar alguns vídeos, slides, mas fica acordado, né? Queridos, nós estamos ali na Europa há 27 anos já. 3 anos de Inglaterra, 24 anos de França, e onde nós plantamos a igreja, começamos do zero, e estou ali saímos do Brasil com um bebezinho de 4 meses no colo, né, com missionários. Na Inglaterra tivemos uma outra menina, e depois na França tivemos uma terceira menina. E a minha esposa diz, glória a Deus que Deus não continuou nos enviando para outros países, né? Senão, um em cada país. Eu venho de uma família, falando nisso, de 20 filhos, do mesmo pai, da mesma mãe. Eu sou o 12º desse pessoal do interior de Minas. Fui o primeiro a conhecer Jesus com a idade de 17 anos e tenho a alegria de ver a obra que Deus fez na minha família já 37 anos depois, por aí, 36 anos. Então, mas não vou falar muito de mim porque não dá tempo, né? E eu sou menos interessante do que aquilo que nós vamos ministrar, tá bom? Mas da próxima vez talvez a minha esposa me acompanhe e a minha melhor metade está lá cuidando da igreja, do ministério e nos acompanha na oração, né? Também a nossa equipe, nós temos uma equipe na cidade de Lyon. No ano passado fizemos 2 conferências, Glória em vez de Sinos. Essa equipe são vários pastores da cidade que estão se levantando, orando juntos, profetizando, se alinhando com os propósitos de Deus, e é uma alegria ver o que acontece a nível da cidade. E eu sei que aqui em Recife isso também está acontecendo, né? Por favor, alguém poderia me dar um copo de água, uma garrafinha de água, porque esse calorzinho vai precisar, amém? Então, queridos, o nosso projetor está funcionando? Já se abriu, já está lá. Pode colocar o primeiro versículo. Nós vamos preparando a conferência Glória em vez de Sinos ali em Fortaleza, com os pastores daquela cidade. O Espírito Santo nos levou a colocar como tema Conexão Brasil-Israel. Então, antes de ministrar sobre isso, eu comecei a orar a Deus e perguntando: Deus, o Brasil tem uma conexão com Israel? Se tem essa conexão, como ela foi feita? Como ela veio? Como ela se manifesta? Segunda questão, essa conexão é positiva ou negativa? Nós precisamos estudar, porque nós, brasileiros, eu me incluo, nós temos uma tendência, e depois de 27 anos na Europa eu vi essa diferença. O europeu, ele é muito metido nas suas coisas, ele verifica. O brasileiro, a gente é mais, vai no sentimento, né? O brasileiro é muito mais aberto, descomplicado, mas também nós podemos ser um pouco superficiais. Isso não é uma crítica, é uma constatação, né? Nós somos muito abertos, mas também passamos assim muito rápido de uma coisa a outra, e isso fica muito... às vezes podemos passar por cima de alguns elementos importantes. Então, eu gostaria de te dar uma certa ideia a nível não das Escrituras, porque muito vai ser ministrado das Escrituras, obrigado, mas da história.
história, né? Deus é um Deus que escreve a história, que governa a história, que conhece as coisas, que estabelece reis, remove reis, conhece o que está em trevas, traz as coisas à luz. Então nós precisamos, e eu preparei alguns slides, se vocês puderem aumentar a imagem, porque está claro, nós precisamos ter uma ideia. Nós temos pouco tempo, não dá, eu vou sobrevoar literalmente. Você imagina, né? Judeus e Brasil, tem a ver ou não tem? Brasil tem conexão com Israel ou não? Então eu não escolhi a Bíblia, ainda que nós vamos começar com o primeiro versículo lá, por favor. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós lemos isso na Bíblia, você vê onde aparece a palavra amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O verbo não é o mesmo no original. O primeiro verbo que Deus diz, eu amaldiçoarei, significa realmente eu tratarei com muito rigor, é um julgamento. A palavra ela é maldição, realmente. Mas aqueles que te amaldiçoarem, Israel, Abraão, ali, é uma palavra bem mais leve. Eu amaldiçoarei mesmo, eu tratarei com rigor aqueles que te tratarem com desprezo. O segundo verbo significa simplesmente desprezo, indiferença, porque muitas vezes nós achamos, falando, mas a nossa história com Israel nunca amaldiçoamos. Mas o verbo que é falado ali é tratar com desprezo, com indiferença, não dar o devido valor. Isso a causa tem como consequência um julgamento severo da parte de Deus. Esse princípio que vocês já conhecem. Se nós pegássemos a Bíblia para falar da conexão do Brasil com Israel, a gente não ia avançar muito, não é? Quantas vezes o Brasil aparece na Bíblia? Claro, podemos pegar algumas passagens, extrapolar ensinamentos, mas não. Então nós temos que pegar a história do povo brasileiro com o povo judeu, se é que existe, porque eles, na nossa cabeça, estão lá do outro lado do mundo, né? Ou esparramado entre outras nações, mas o Brasil tão longe, tão distante. Então, nós temos essa ideia que está muito longe de nós. O Holocausto, Hitler, os nazistas, a Inquisição, tudo isso é a Europa, está tão longe de nós. Queridos, é muito mais perto do que nós imaginamos. O meu alvo aqui é te ajudar a entender e a procurar na história as nossas ligações com Israel, com o povo judeu. Tem muita coisa boa e tem algumas coisas menos boas. Vamos ver então? O próximo slide aí, querido. Aqui você pode ver o mapa mais ou menos depois da queda de Jerusalém no ano 70. Os judeus se esparramaram pelo mundo do Império Romano, norte da África, desceram o Egito, atravessaram a Argélia, Marrocos, todo o norte da África, subiram para o outro lado, ali onde é Portugal e Espanha, que na época não era Portugal e Espanha, o reino de Castilho, o reino de Aragão, e ainda não era reinos ainda, mas comunidades judaicas se estabeleceram ali, juntamente com árabes. Nessa época os judeus, eles inclusive falavam árabe, escreviam hebraico com o alfabeto árabe, escrevia árabe com o alfabeto hebraico. Eles conseguiam se relacionar muito bem com outros povos. E vocês precisam entender que os árabes nesse momento é a civilização mais avançada na matemática, na medicina, na engenharia, e de que os judeus participavam desse desenvolvimento, enquanto na Europa nós estamos na Idade Média. A igreja tinha um catolicismo terrível, atrasado, retrógrado, onde ciências, conhecimento, desenvolvimento era visto como algo desnecessário, que o que importava era céu e inferno, uma coisa distante, as pessoas oprimidas, debaixo de medo, debaixo de ameaça. Então, assim, um atraso. Você precisa entender que a Europa, nesse momento, tem um atraso. É medieval. E Portugal e Espanha é pior ainda.
Só que nesse lugar, então, nessa região, várias comunidades, aí você vai ver que eles vão para a França, Londres, Polônia, Hungria, eles passam onde é a Turquia hoje, Romênia, Hungria, e até chegar na Alemanha, eles todo ao redor da bacia do Mediterrâneo, eles estão ali. Por que é importante? Porque antes de falar de Brasil, nós temos que saber de onde eles vieram, não é? Eles vieram de Portugal e de Espanha. Então nós temos que entender um pouquinho o que estava acontecendo ali. Amados, em 2017, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, numa cerimônia, inclusive de arrependimento, de consertar as coisas em relação ao povo judeu, ele disse uma frase. Ele disse assim: antes mesmo que os nossos países existam, os nossos concidadãos não sabem, mas comunidades muito desenvolvidas de judeus já povoavam as nossas terras. Eles eram pessoas desenvolvidas, culturalmente aptas, ricos, de um espírito empreendedor, e que fizeram já a riqueza dessa terra que nem era reino de Portugal ainda. E ele disse: mas com a Inquisição, e a Inquisição foi um erro histórico, ele disse, ele se foi, e com ele se foi riqueza, sabedoria, empreendimento, conhecimento, relacionamentos, línguas, uma riqueza que nós nunca recuperamos. Amados, o maior erro que uma nação pode fazer é não acolher o povo judeu. E pior que isso é quando ela teve a oportunidade de acolher, ter a coragem de os expulsar. Isso é uma declaração histórica de burrice irreparável. Qualquer nação inteligente deveria fazer tudo, ainda hoje, para honrar o povo judeu e para abençoar a nação de Israel, mesmo que fosse por interesses políticos e econômicos, já era um ato de inteligência. Mas vamos contar a história, continue, querido. Nós vamos ter que ir mais rápido. Uma das coisas boas que está acontecendo hoje é que Deus está trazendo à luz fatos históricos que ficaram escondidos durante séculos. Por exemplo, a Inquisição em Portugal. A Inquisição em Portugal tem mais de 40 mil arquivos de julgamento, e desde os anos 60, 50 e 60 foram abertos. E historiadores do mundo inteiro, inclusive aqui do Brasil, de São Paulo, da USP, das universidades, inclusive de Pernambuco, têm estudado. Pessoas que não são cristãs, pessoas que não entendem a importância de Israel, mas que Deus tem os despertados para cavar, para trazer coisas à luz. Um desses homens é professor da USP nos anos 60, é o pai do Chico Buarque, o Dr. Sérgio Buarque. Ele estabeleceu na USP o Centro de Estudos Hebraicos. E desse Centro de Estudos Hebraicos é uma mulher, ela chama Anita Novinsky. Essa senhora, hoje ela é bem de idade já, ela é autora de vários livros, preletora em universidades no mundo inteiro. Para você também ter uma ideia, em 1969, essa mulher já estava no encontro de estudos judaicos lá em Jerusalém, 1969, falando dos judeus no Brasil. Então nós temos a oportunidade de ter homens e mulheres que têm uma grande capacidade de entendimento, de ensino, que têm trabalhado, que têm pesquisado, que estão trazendo as coisas à luz, que nós, cristãos, conectados com Israel, nós devíamos ser os pioneiros nesse conhecimento. E Deus está levantando pedras que clamam, queridos. E essa mulher, ela tem vários discípulos, vários outros historiadores, dezenas de livros. Deixa eu te dar um exemplo. No ano passado, em outubro do ano passado, aqui em Pernambuco, teve o primeiro encontro brasileiro de estudos cripto-judaicos. Um dos professores é o professor Nathan Vatel,
que é professor do Collège de France, um historiador francês. Ele já é velhinho, um homem muito culto, muito entendido, que tem 60 anos que ele estuda essas coisas. E assim, eles estão trazendo coisas à luz. E muitas vezes a igreja ignora, não sabe. Aconteceu no teu bairro, aconteceu do lado da tua casa. E Deus, e nós brasileiros, nós ficamos deitados eternamente em berço esplêndido, né? Mas Deus está acordando-nos. A igreja precisa entender que tipo de solo nós pisamos, qual é a nossa herança, seja ela positiva ou negativa. E nós não podemos afirmar coisas ou ir contra certas coisas sem entendimento. A Bíblia diz que não pode haver zelo sem entendimento. Nós precisamos entender a nossa história, o nosso passado. Eles mesmos não cristãos hoje, pela mídia, pela vinda do primeiro-ministro de Israel aqui há alguns meses, pela conexão com o Brasil, o que está sendo falado na mídia, até as pessoas não cristãs estão falando: mas o que está acontecendo entre Brasil e Israel, né? Por que tanta conexão, tanto contato? Então Deus está trazendo coisas à luz. Deus está conectando o Brasil com a mais importante das nações, como a Bíblia diz. E isso, querido, é uma maneira de nos alinharmos com a bênção de Deus. É uma oportunidade para ser bênção para Israel. É uma oportunidade para entender também a nossa herança, a nossa oportunidade. Deus está dando ao Brasil uma oportunidade de se conectar de uma maneira profética, de uma maneira intensa, como Ruth se conectou com Noemi e escreveu uma história de redenção, de futuro, de mudança. Querida, aquela mulher fez uma escolha sem saber o que ela ganharia em troca, mas um amor sem pedir em troca alguma coisa. Ela entrou uma moabita, descendente de um relacionamento incestuoso entre as filhas de Ló com seu próprio pai embriagado. Produziu uma mulher que não tinha futuro, não tinha herança, mas ela teve a oportunidade um dia de encontrar um imigrante judeu que estava na terra, casou-se com aquele homem morreu de maneira prematura, mas abriu as portas através da sua sogra de ir para a terra de Israel. E aqui aquela mulher não sabia que ela ia se tornar a bisavó do rei Davi, e que ia ter o seu nome escrito na descendência de Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador. Isso é tremendo, querido. Você lembra que Ruth não teve nenhum profeta, não teve ninguém chegando e falando: não vai, eu tenho um plano para você, existe uma herança para você. Não, ela foi guiada somente por um amor incondicional pela sua sogra. Isso é uma imagem do amor da igreja para com o povo de Israel, um povo como Noemi, às vezes difícil de amarmos, amargurado, triste. A história de Noemi é uma história de holocausto, pior que o holocausto. No holocausto, de cada 4 judeus, 2 foram assassinados na Europa. No caso de Noemi, de 4, 3 morreram. E aquela mulher amargurada, Deus teve um plano de redenção para ela. E Ruth, a gentílica, moabita, que não fazia parte da herança, que não fazia parte do povo de Deus, entrou naquela herança e ao mesmo tempo garantiu para Noemi a continuidade da sua descendência. Queridos, a igreja tem uma oportunidade tremenda, mas nós temos que entender, não só na cabeça, mas nós temos que entender no espírito. A Bíblia diz: quando Boaz abençoou Ruth, ele disse: seja bendita pelo que você fez com a tua sogra, e tenho ouvido que Deus te recompense. Mas além disso, seja recompensada, receba o galardão do Deus de Israel. Debaixo de cujas asas vieste buscar abrigo. Aquele versículo mostra que Ruth no final estava buscando abrigo debaixo das asas do Deus de Israel. Quantos já acharam abrigo à sombra das suas asas?
Amém? Vamos lá, querido, então, junto com essa mulher, centenas e centenas de historiadores estão trazendo coisas à luz. E nós vamos tentar entender um pouquinho mais. Vamos lá? O que nós temos aí? É um vídeo. Põe esse vídeo aí, querido, até eu te falar. Chega, vamos ver. Às vezes ele tem que carregar, né? Mas eu vou continuar falando então. Então o Brasil é um caso, ouça, o Brasil é um caso único na história. Retenha isso aí. O Brasil é o único país no mundo, que desde o primeiro dia da sua história e de maneira ininterrupta teve judeus presentes na sua história. Nem a Inglaterra, nem a França, nem a Espanha, nem Portugal, nem Suécia, nem nenhum outro país teve o privilégio de ter judeus presentes na sua história desde o primeiro dia até hoje. É um caso único na história. Isso é um privilégio, queridos. Então o vídeo aí já viu? Está um pouco claro, mas põe o som para nós. Uma lista que parece infinita. Centenas de livros, milhares de nomes, com destinos parecidos. O Arquivo Nacional da Torre do Tombo é uma das construções mais protegidas de Portugal. O prédio é preparado para resistir a incêndios, terremotos e até ataques nucleares. É que lá dentro estão guardados documentos valiosos sobre a Inquisição Portuguesa e nós tivemos autorização para entrar. O que você vai ver agora são provas históricas de um dos maiores massacres da humanidade. Quem nos acompanha nesta busca é a pesquisadora Maria Eloy. Lá dentro nos deparamos com verdadeiras relíquias. Este decreto é considerado o mais raro do arquivo. Ele foi assinado pelo Papa Paulo III em 1536 e iniciava oficialmente a perseguição a qualquer pessoa que não seguisse o catolicismo. Além dele, mais de 40 mil documentos comprovam o terror enfrentado pelos judeus durante quase 300 anos. As páginas são tão antigas que precisamos usar luvas para não danificá-las. E logo surgem as primeiras vítimas, nomes que soam familiares aos ouvidos brasileiros. O pai se chama Rodrigues e a mãe Graça Fernandes. A lista dos judeus executados é enorme e inclui outros sobrenomes muito comuns no Brasil. São os casos de Fonseca, Correia, Mendes, Cardoso, Pereira, Silva e Lopes. Declaram a ré Maria Lopes por convencida no crime de heresia, em sentença de excomunhão maior e em confiscação de todos os seus bens para o fisco de Câmara Real. Um trecho da sentença chama a atenção da pesquisadora. O inquisidor pede à justiça que a condenada não seja morta na fogueira. Isto é o máximo da hipocrisia, porque o ato de entregar a ré à justiça é para isso mesmo. Para que ela morra. Para que ela morra. A pena dos judeus era anunciada em outro ponto da capital portuguesa, a igreja de São Domingos. A igreja é hoje um ponto turístico no centro de Lisboa. Era um dos locais onde milhares de judeus condenados na Inquisição Portuguesa ouviam as sentenças antes de serem mandados para a morte. Depois partiam para uma caminhada fúnebre de cerca de 1 quilômetro pelas ruas da cidade. As últimas palavras que os condenados ouviam eram as ofensas de quem acompanhava a cerimônia. A procissão terminava aqui na Praça do Comércio. No lugar daquele monumento era montada uma grande fogueira, onde um a um os judeus eram queimados vivos. Os utensílios utilizados pela Inquisição, os processos, tudo, aquilo é uma maldição. E não era apenas a morte que aterrorizava os judeus brasileiros. Outras marcas dolorosas da Inquisição
Inquisição estão expostas em Belo Horizonte, como mostra o repórter Luiz Gustavo. Criado há 3 anos em Belo Horizonte, o Museu da Inquisição mostra o que acontecia com brasileiros que insistiam em preservar os costumes do judaísmo. Ele põe um braço aqui e ficava suspenso, e nos pés iam colocando pesos até desmembrar os membros superiores e até mesmo a coluna cervical, a coluna lombar. Outro instrumento de tortura era a chamada guilhotina dos pés. A pessoa sentava numa cama, numa cadeira, punha os pés aqui, os pés eram travados, se passava tocinho ou manteiga como combustível para aumentar a dor e se jogava fogo. Bastava uma denúncia, mesmo sem provas, para que se abrisse um processo contra um judeu. E apesar da opção sobre tortura, muitos não escapavam da fogueira da Inquisição. Ele poderia receber a pena máxima capital, que era a morte, a execução na fogueira, mas a tortura existia em outros casos. Para o fundador do museu, revelar essa história oculta de milhares de brasileiros é o pagamento de uma dívida com seus antepassados. Uma maneira que a gente tem de recompensar isso, talvez seja trazer ao momento presente essa justiça, uma justiça histórica. Há 5 anos, o médico... Nós vamos continuar. Eu queria só te mostrar, isso é uma ideia. Queridos, a Inquisição é algo terrível. A Inquisição não tinha na Europa. Ela começou na Espanha já no ano de 1250, 47 para ser exato. Em 53 já o Papa autorizou o uso de tortura. E o alvo da Inquisição não era acabar com a heresia. O alvo da Inquisição era atingir o povo judeu e expoliar os seus bens. Como nós falamos, como eram comunidades riquíssimas, então eles eram acusados muitas vezes por falsas testemunhas, acusados de simplesmente ser judeu, ou de praticar o judaísmo, ou de ser judaizante. Então a Inquisição não tinha fundos próprios, eles viviam do que fosse confiscado. Então quando o dinheiro ia acabando, eles tinham que achar mais pessoas para serem condenadas e para confiscarem todos os seus bens. Então é um sistema amplo, corrupto, perverso e violento, tá? Porque às vezes nós pensamos que o pessoal estava só tentando tirar heresias da igreja. Então quando os portugueses, judeus ou judeus portugueses, vamos começar um pouquinho antes, em Portugal, em 1500, antes de chegarmos ao Brasil, tinha vivendo em Portugal mais ou menos 30 mil judeus. Portugal tem 1 milhão de pessoas nessa época, mais ou menos. Então eles representam entre 15% da população no segundo momento. Mas na Espanha tem mais de 300 mil judeus, que é uma comunidade importantíssima, riquíssima. Mas em 1496 eles são expulsos da Espanha. 492, eles são expulsos da Espanha. É o momento que Cristóvão Colombo está pegando o seu barco e saindo. Lembra disso? Cristóvão Colombo adia a sua viagem de um dia para que a maioria da sua tripulação, que era judaica, pudesse fugir com ele da Espanha. Porque você precisa entender que os judeus nessa época são os melhores navegadores, os melhores cartógrafos, os donos do Google Maps são eles, entendeu? Para navegação, sem eles não tem como navegar de maneira segura. Eles eram doutores, eles eram astrônomos. Astrônomos é equivalente naquela época a engenheiro espacial hoje. No hemisfério norte você navegava olhando para a estrela polar, mas quando você passa o Equador não tem jeito de navegar mais por essa estrela. Então eles inventaram, por causa da herança matemática, com cálculos tremendos, eles inventaram o astrolábio, eles melhoraram maneiras de definir as latitudes. Sem eles era impossível navegar, era impossível as grandes navegações. Portugal criou a escola de Sagres para preparar grandes navegadores.
Eu tenho o nome desses homens, não vou te passar, né? Alguns são conhecidíssimos, mas eram sábios, muitos capacitados. Então Portugal tinha uma herança muito grande através desses homens, porque os judeus já tinham mais de 1500 anos, mais ou menos, de peregrinação, mais do que isso. Eu estou falando só depois da queda de Jerusalém. Eles eram poliglotas, eles eram comerciantes, eles eram muito capazes de resistir às mudanças, porque eles estavam acostumados a começar a vida aqui, eram perseguidos, sair dali, recomeçar tudo de novo. Eles não tinham muita história, hoje o termo moderno é resiliência. Eles tinham essa capacidade de adaptação. Aliás, o termo resiliência é um termo inventado por um judeu francês que sobreviveu ao Holocausto quando ele tinha 3 anos de idade. É um dos maiores psiquiatras infantil do mundo. O nome dele é Boris Cyrulnik. E ele que desenvolveu a teoria da resistência, que é a própria história dele. Mas os judeus tinham isso, já essa capacidade de resistir. Aí eles são expulsos, 300 mil são expulsos em 1492, tem que fugir da Espanha. Então, para onde eles fogem? Alguns vão para a Holanda, que não é Holanda ainda, mas está virando Holanda, né? E alguns fogem para Portugal, que é o mais perto. 120 mil fogem para Portugal. O problema é que 4 anos depois, o rei de Portugal fica noivo com a filha dos reis da Espanha, Isabel a católica, super católica, e Fernando, o Fernando. E o problema é que essa menininha, que chama Isabel também, ela foi criada desde pequenininha pelo maior inquisidor da história, que é um monge chamado Torquemada. Ele cuidou da princesinha desde pequeno. Então ele é padrinho de casamento dela, ele cuida dela. E já no contrato do casamento com o rei de Portugal, que não tem inquisição ainda, eles dizem: você tem que instaurar a inquisição e expulsar os judeus daí de Portugal. E o rei assina embaixo. Então, quando os judeus chegam em Portugal, eles têm só 4 anos para se instalar. Em 1496 começa a perseguição. Quando você escuta o termo cristão novo, amado, não é novo convertido. Cristão novo significa judeu que foi obrigado a se conformar exteriormente à fé católica. Ele foi obrigado a ser batizado por força, obrigado a mudar o seu nome. Ele era obrigado a não falar mais hebraico, a não estudar as escrituras hebraicas. Era mudado, tem um escrito da época que fala assim: tirou-nos os nomes, tirou-nos a língua hebraica, tirou-nos o direito de possuir terras, tirou-nos os nossos filhos. Os filhos de 14 anos para baixo eram tirados da família e dados a famílias católicas para serem educadas com outro nome dentro da fé católica. Em alguns casos, crianças de 2 a 10 anos foram tiradas da família e não foi colocado na família católica, foram mandados para ilhas do novo Império Português e deixados para as feras comer, abandonados esses livros. Simplesmente porque eram judeus. Em 1570 por aí, estou dando tudo lá na frente, mas para te dizer, em Portugal eles são obrigados já, todos os judeus, independente se é cristão novo ou não, ou é cripto-judeu, quer ser um judeu secreto. De fora, você pensa que ele é igualzinho a todo mundo, mas dentro de casa ele guarda alguns rituais, algum costume. Mas os judeus foram obrigados a usar um chapéu amarelo. Em Veneza já eles eram obrigados, eles eram obrigados a usar uma outra marca amarela. Então você não vai estranhar que Hitler mais tarde mandou que usasse uma estrela amarela. Mas isso já começou há 500 anos atrás. Era uma maneira de identificar muito claro: esse aqui é cristão novo. Mas cristão novo não quer dizer, você era judeu, converteu agora a fé cristã, vamos ver se ele é fiel
o termo cristão novo é pejorativo. Tanto é que em 1750 o Marquês de Pombal vai proibir isso com pena cegas. Não podia nem falar mais cristão novo, nem escrever cristão novo. Se você fosse uma pessoa do povo, mas 250 anos mais tarde, e você chamasse um judeu de cristão novo, se você fosse do povão, você era açoitado em praça pública. Se você fosse nobre, você perdia privilégios e títulos. Se você fosse do clero, você era exilado do país. Mas isso levou 250 anos para acontecer. Durante 300 anos eles foram perseguidos, oprimidos, espoliados. Querido, quando eles saem da Espanha para entrar em Portugal, para sair da Espanha eles têm que pagar para sair da Espanha, para entrar em Portugal eles têm que pagar para entrar em Portugal. Sem falar que a maioria das suas propriedades foram perdidas. Então nós precisamos entender esse ambiente para entender a história dos judeus no Brasil. Vamos para o Brasil? Já estamos, né? 1500. Quando os portugueses chegam no Brasil, as 3 naus que vocês conhecem atracam no Porto Seguro, na Bahia. Dentro com eles existe, vamos lá, vamos passar. Eu acho que vocês sabem, tá? Aqui a Inquisição, pode ir para frente. Ok, vocês vão ver. Esse aqui é o símbolo da Inquisição. Vocês estão vendo na cruz um ramo de oliveira e espada. O símbolo era simples. Diante da cruz, ou você aceita a cruz e você tem a vida representada pelo ramo da oliveira, ou você encara a espada. E sabe qual o salmo que está ali, querido? Salmo 74 na Bíblia brasileira. Esse aqui é o tribunal da Inquisição, é o selo do tribunal da Inquisição. Sabe o que está escrito lá? Levanta-te, ó Deus, e julga a tua causa. Esse era o lema do tribunal da Inquisição. Só que ele não deixava Deus julgar a sua causa. Ele julgava. E condenava a morte, a fogueira, a tortura, como vocês viram. Então, entre 1540 e 1794, então esses tribunais queimaram 1.200 pessoas vivas, outras desapareceram, né? E ignora-se quantos morreram nas prisões por causa da tortura. E mesmo depois de mortos, se eles fossem condenados, o corpo era desenterrado para ser queimado em praça pública. Você sabe, no direito, para todo direito no mundo inteiro, quando o réu morre, extingue-se a culpa, né? Todo o processo para, porque o réu morreu, não tem como fazer. Mas na Inquisição, como eles consideravam que era um crime espiritual, então o corpo podia ser profanado da sepultura e ser queimado em praça pública, ainda os restos mortais da pessoa, para que a sua alma e a sua memória fosse maldita para sempre. Então, querido, o Brasil herdou essa mentalidade. O Brasil, através dos nossos colonizadores, que são também nossos antepassados, herdaram essa mentalidade da Europa. E não é só Portugal e Espanha, não. França, Alemanha, Inglaterra, Polônia, todos esses lugares, Itália, tem essa mentalidade do catolicismo, que não somente ensinou teologia da substituição, mas ensinou também teologia da destituição. Qual que é a diferença? Teologia da substituição, antes era Israel, o jogo acabou, você ganhou, saiu empatado, não importa, saiu, agora é a nossa vez, somos nós que entramos em campo, entendeu? É a vez da igreja, é ela que joga agora, acabou. Isso é a substituição, mas a destituição, ela vai mais longe. Ela diz, não somente vocês perderam o lugar, mas o juízo de Deus está sobre vocês. Então toda sorte de miséria, de injustiça, de opressão, de violência, de morte, nada mais é do que um julgamento sobre vocês, povo maldito. Querido, desenvolveu-se a teoria que não somente vocês não são mais a cabeça, mas vocês são a cauda. Igual você sabe, na cabeça é a cauda, então tem muita coisa boa, né? Podia ser pescoço, coração, rim. Não, vocês são a cauda. Isso deu ao povo da época, ao homem normal, o entendimento de que o judeu era um povo maldito e digno de ser punido por Deus. E é que mesmo diante
morte de uma criança, eles não eram tocados, não eram sensibilizados. Os pais da igreja desenvolveram essa teoria. Santo Agostinho desenvolveu essa teoria. É um povo testemunha hoje, não do poder e da bênção de Deus, é um povo que só existe para testemunhar da miséria, do fracasso, da tristeza que acontece com aqueles que abandonaram a Deus, não foram fiéis a Deus. Então isso criou uma mentalidade de pode fazer o que quiser com eles, é um juízo de Deus sobre eles. E o Brasil herdou dessa mentalidade. Mas querido, quando eles chegam nos barcos aqui, a perseguição tão violenta na Espanha obrigaram muitos a fugirem para o norte da África, fugirem para a Holanda. Por quê? Porque ao mesmo tempo na Holanda está começando a reforma. E a Holanda está se tornando independente da Espanha. Eu estou avançando um pouquinho, mas mais ou menos para você entender. Então eles procuravam onde que eu posso fugir. E de repente, como eles financiavam já as expedições, porque eram famílias ricas, importantes em todas, né? Tem açougueiro, alfaiate, porque os documentos hoje mostram de onde ele veio, o que ele fazia. Tinha gente simples. Sabe, em Portugal, hoje nas montanhas, existe uma comunidade de judeus que eles viveram isolados durante 400 anos. E essa doutora Anita Novinsky descobriu essa turma lá. Eles são portugueses da Idade Média, quase. Mas eles são judeus que não sabem nem que houve o Holocausto, de tão isolado que eles eram. Mas que guardaram todas as tradições, todos os ritos, tudo, guardaram a fé no judaísmo e a identidade deles. Tem coisas que a gente não imagina, e Deus está trazendo à luz. Falam hebraico entre eles, fazem as orações, tudo como a Torá ensina. Então assim, tem algumas coisas que são muito, muito legais, muito interessantes. Tem que pesquisar, tem que ler. Mas vamos voltar para o Brasil. Chegando no Brasil, eles não são muitos, 3 navios, mas nesse navio nós sabemos com certeza 2 são judeus. Um está sendo considerado, mudem para nós, querido, Gaspar da Gama. Ele era o responsável pela nau que tinha os suprimentos, os mantimentos. Uma das naus era comandada por ele. Hoje ele está sendo considerado pelos historiadores como co-descobridor do Brasil, tanto que ele era importante na expedição. Só que a história não fala dessas coisas. O Brasil sufocou a história dos judeus na sua história, por causa do antissemitismo. Mas agora já sabemos que esse homem, eu não tenho tempo para te contar a história dele, mas é uma história tremenda. Ele saiu da Polônia, foi lá na Índia, terminou lá em Goa, que já era parte do reino de Portugal, e era comandante de uma esquadra de 40 navios, trabalhava como príncipe árabe na época. E ele, Vasco da Gama, encontrou com ele e o convidou para fazer parte da sua esquadra. Para ir para Portugal ele precisava ser batizado, porque como judeu ele não podia entrar lá, ele seria morto. Aí então ele foi batizado, e o padrinho dele é Vasco da Gama, e ele pegou o nome da Gama, mas o nome dele não é nada disso. Então nós vemos um cara que chama Manuel, né? Você vai dizer Manuel Rodrigues, né? O Manuel da Silva é português. Ele diz, sim, talvez ele tenha ter nascido em Portugal, mas ele é judeu. Você vai ver que o nome dele não é Manuel, mas Manassés. Entende? Então por isso que na nossa história, nós vamos chegar em Recife agora mesmo, na história, você vai ver como tem coisas que a gente... Isso foi escondido. A igreja católica que fazia os registros, os historiadores ocultaram o fato que o Brasil, um dos maiores pilares da história brasileira, da realidade brasileira, é o judaísmo. Isso foi discutido. E nós achamos que nós não temos nada a ver com esse povo. E junto com o Gaspar da Gama tinha um médico, ele se chama Mestre João, médico da coroa real, astrônomo, um cientista. Faz parte, tá? Isso não. Mas bom, eles vão embora, vocês sabem, eles não ficam no Brasil rapidinho, né? Volta, 3 anos depois, estão de volta para Portugal, e o Brasil
ficou vazio ainda, continua, querido, vamos. Então aqui a Inquisição atuou no Brasil, não só em Portugal, a Inquisição no Brasil. Bom, aqui mais rápido, né? Muitos judeus, por causa da perseguição, vão aproveitar toda a oportunidade para fugir. E o Brasil é uma oportunidade. Lembra que o primeiro-ministro de Israel falou: Brasil, terra da promessa? Ele não inventou isso, os judeus já usavam esse termo. O Brasil é a terra da promessa, a promessa de liberdade, a promessa de uma vida nova, de um novo começo, a promessa que a gente não vai ser acusado, condenado, queimado vivo. Então, entre os imigrantes que vêm para o Brasil, um grande número são judeus, porque para eles é uma nova oportunidade. Então, por isso que no primeiro barco já tem judeus lá dentro. E também porque eles eram muito bons em navegação, né? E em outras coisas também, médico, etc. Mas a Inquisição atuou no Brasil por quase 3 séculos. A Inquisição, a partir de Portugal, teve consequência aqui na colônia, por causa do catolicismo que tinha aqui. Então os judeus estavam mais tranquilos, mas tentando. Vamos continuando. Logo depois, outras expedições que vieram. Quantos já ouviram falar de Fernando de Noronha? Então, a ilha, né, não é tão longe, você sabe, Fernando de Noronha era judeu, riquíssimo, líder. Ele ganhou um contrato de monopólio para o comércio com o Brasil. Assinou um contrato, o contrato existe. Cada 3 anos eles tinham que vir para o Brasil com pelo menos 3 navios, acostar no Brasil, encher de pau-brasil, de tudo que encontrasse, penas, frutos exóticos e tal, mandava, levava para lá. Então, ele tinha um contrato desse comércio com o Brasil. E ele contratava, sendo judeu, ele contratava a maioria do seu pessoal judeu para escapar. E não somente ele fazia isso, para que eles não perdessem os bens que tinham lá, ele comprava os bens dele com a companhia dele. Se instalou na ilha que hoje tem o seu nome, fazia o comércio com toda a costa aqui. Sabe quem traduzia para eles, querido? Com os índios? Um outro judeu que tinha naufragado num navio. Os índios o salvaram, ele estava quase morto na praia, os índios o salvaram, ele aprendeu a língua dos índios, casou-se com índias daqui, né? Aqui não, um pouquinho mais para baixo, não, na região de Pernambuco e o outro na região de São Paulo, tinham 2, e eles que eram os intérpretes para os negócios, porque falavam a língua dos índios. Então esse número de judeus que você vê ali a rota do comércio, olha todo o Nordeste brasileiro, toda a costa brasileira, ocupada por esses comerciantes. Isso durou durante 15 anos. Se eles tiverem esse contrato, nós estamos em 1520, vamos ter que ir mais rápido. A Inquisição no Brasil, o que ela fez? Ela matou mais ou menos, ela matou no Brasil mesmo 29 pessoas, que nós temos documentos, judeus, foram condenados à morte. Ela condenou ao cárcere, à tortura, mais 1.000 pessoas e desapareceu com 1.000 pessoas, que ninguém sabe o que aconteceu com elas. Tem os documentos, os registros, né? A Inquisição no Brasil, querido, o Santo Ofício, durou, sabe até quando? Teve poder de vida, de morte, de condenar a fogueira, não aqui, mas em Portugal, mas de mandar para lá, até 1750, por aí, 250 anos mais ou menos. Mas o Santo Ofício existiu no Brasil até 1953. 1953. Quando foi extinto. Claro, Deus não podia mais acusar, condenar, mas podia condenar espiritualmente. Deus podia te condenar como herético, né? E amaldiçoar a sua vida. Até 1953. O Brasil até 1976 era oficialmente católico. Então você vê essa influência. Graças a Deus pela liberdade que nós temos, né? Agora. Mas ainda é. Então vamos continuar, vamos mais rápido aí. Recife, Pernambuco, 1630. Vocês conhecem a história de Recife, eu creio um pouco. Os holandeses chegam aqui. Quem preparou a invasão dos holandeses para vir? Já
muitos judeus estavam aqui, portugueses também, claro, instalados. Eles trouxeram para o Brasil, a partir da Ilha de Madeira, o cultivo da cana-de-açúcar, engenho de açúcar. É uma invenção dos judeus na Ilha de Madeira. Eles dominavam o refino do açúcar, que era muito complicado. E eles trouxeram essa indústria que veio de Pernambuco em poucos anos, antes mesmo dos holandeses chegarem. Já os senhores de engenho, que na região de Pernambuco, aqui no Recife, eram mais da metade dos senhores de engenho eram judeus. Sabe, Silvio Gomes, o nome de engenho, Camaragice, é isso? O de cima, do meio, o de baixo, não pertencia, né? A primeira sinagoga já foi na casa de Branca Dias, que era uma mulher judia, no engenho deles ainda. Depois ela levou para Olinda uma pequena sinagoga, que depois oficialmente foi feita a sinagoga aqui, né? Na ilha de Antônio Vaz, não é isso? Sabe quem é Antônio Vaz? Antônio Vaz é um judeu que financiou, planejou, preparou a expedição que conquistou Pernambuco. Sabe qual que é o nome dele, verdadeiro? Antônio Vaz é o nome português dele. Ele chama Moisés Cohen. Mas judeu não tem jeito, né? Cohen significa levita, sacerdote. Entende? Então você vê o Antônio Vaz, você nem imagina, aquela ilha lá é uma homenagem a ele. É por isso que chama Antônio Vaz. Os holandeses chegam aqui, muitos judeus, fazem de Pernambuco a província mais rica do Brasil. Não tenho tempo para falar de vocês, eu podia falar toda uma conferência sobre Recife, Pernambuco. A igreja protestante aqui em Pernambuco, primeira vez que a igreja evangélica, a gente diz igreja protestante reformada, com valores da palavra de Deus, foi instalada aqui em Recife. Em pouco tempo tinha 22 igrejas foram implantadas no Pernambuco, tinha mais de 50 pastores, mais de 50 pastores auxiliares, mais de uma centena de consoladores dos enfermos, sendo irmãos que eram de tempo integral para visitar as pessoas, para cuidar dos enfermos, para trazer educação, assistência social. A igreja, eu vou só jogar algo aqui, igreja do Recife, vocês têm uma herança tremenda. Procura saber. Eles foram o primeiro lugar nas Américas, não só que os judeus estabeleceram uma sinagoga com ensino, com 172 assinaturas naquela sinagoga, que hoje é um memorial, 172 pessoas, até hoje começar uma igreja com 172 pessoas é difícil, não é? Ali tinha aquela sinagoga, 172 pessoas assinaram a ata de fundação, mas ao mesmo tempo a igreja protestante, chamada Igreja Reformada Holandesa, ela tinha 22 igrejas, queridos, eles evangelizavam os índios, batizavam os índios, estavam planejando traduzir a Bíblia na língua tupi, eles tinham as escolas, ensino, eles tinham uma visão de educação, eles tinham uma visão social, eles fizeram a cidade de Maurícia, fizeram daquilo que ia ser Recife mais tarde, a cidade mais desenvolvida das Américas. Construíram pontes, cavaram canais, construíram diques, eles criaram em Recife coleta de lixo nessa cidade, criaram corpo de bombeiro, criaram museu da história natural, trouxeram uma expedição de cientistas da Europa que estudaram a fauna, a flora, as doenças tropicais, escreveram Terra Naturalis Brasília, a primeira obra cultural do Brasil, o primeiro livro escrito nessa terra. Igreja de Recife, a nossa visão ela é ampla, ela não tem nada a ver com a fé da Idade Média atrasada. Queridos, isso é só uma janelinha profética para vocês entrarem. Mas você precisa ler a confissão dessa igreja, a teologia, somente as escrituras como base da nossa fé, honra ao governo civil, o Estado como instrumento para o reino de Deus.
a dignidade da pessoa humana, criada à imagem do Senhor. Vocês têm uma herança tremenda. A igreja de Jesus, a primeira vez, claro, teve franceses que em 1500 e pouco tentaram se instalar no Rio, foram expulsos pelos portugueses com os índios que os atacaram, né? Esse grupo que veio da França, vários foram assassinados, mas aqui em Recife a igreja foi implantada e durante 25 anos ela cresceu e fez a diferença. Vocês têm uma herança, queridos. Eu desafio a igreja de Recife, na pessoa dos seus líderes, ou de cada membro, de cavar até a sua herança, de procurar saber em Deus de onde você veio. Você fala, pastor, mas eu não sou da igreja que foi conectado com essa igreja. É verdade, eles foram expulsos, tiveram que voltar, o catolicismo voltou a reinar, todas as igrejas foram queimadas, destruídas. Mas, querido, foi aqui que ela se implantou. É uma herança. Nós temos que saber de onde nós viemos, não é? Aqueles que não conhecem o seu passado não sabem qual é o seu futuro. Eu quero te desafiar a estudar, quem sabe um dia Deus nos permita de falar mais sobre isso num nível mais profético. Mas essa cidade de Maurícia, querido, é um milagre, né? Em 1630 você tinha aqui uma cidade moderna, com palácios, com prédios de 4 andares, com saneamento público, está melhor que hoje, quase, né? Os nossos governantes deviam se inspirar. Mas por outro lado, mesmo nessa igreja abençoada, que tinha uma teologia maravilhosa, que tinha uma obra tremenda, tinha antissemitismo. No Recife holandês tem liberdade de religiosa, então eles não podem atacar os judeus. Os judeus se tornaram comerciantes importantes e simples também. Vocês conhecem a ilha de Itamaracá? Já ouviu falar? Não. Tinha um judeu de uma fábrica de sabão ali, de potássio, né? Tinha um outro que era açougueiro, tinha um outro que era alfaiate, já tem os nomes deles, não é invenção não. E outros que eram donos de engenhos tremendos, donos de refinaria de açúcar. Nessa época, Recife produzia 15 mil toneladas de açúcar por mês para mandar para a Europa. Essa terra pode progredir muito, né? Queridos, essa é uma outra coisa. Deixa eu te lançar algo profético para você aqui. O Brasil tem um chamado, uma herança para ser um líder em agrobusiness. Essa é a sua herança. Foi assim que o Pernambuco se tornou a província mais rica de toda a América daquela época. Produzia mais do que as minas de prata do Império Espanhol, produzia mais do que todas as especiarias que vinham do Império Holandês da Índia, pimenta do reino, canela e outras coisas que eram muito valorizadas, produzia mais do que o ouro que foi roubado dos astecas. Nós temos que entender isso. Quando Cristóvão Colombo volta para a América, levando para a Europa, levando nos seus navios toneladas de ouro que eles levaram algo mais no navio, no cantinho. Em alguns balaios tinha batata. Batata inglesa como é inglesa, né? Veio das Américas, do Peru, naquela região. Queridos, os estudos hoje mostram o tesouro de Cristóvão Colombo passou da Espanha para as mãos da Rússia mais tarde, acabou-se. Hoje, só o que vende-se de batata no mundo em um dia vale 10 vezes mais o tesouro de Cristóvão Colombo, o ouro que estava naquele navio. Nosso Deus tem outros caminhos, tem outros planos. Eles nunca imaginaram que aquelas batatas eram o verdadeiro tesouro que estava levando. Então, amados, Deus é um Deus tremendo. Eu só quero ler para você que Joaquim Soler, ele é pastor protestante do Recife, e ele escreveu 17
cartas ao governador de Ai. Olha o que ele fala dos judeus, aqui em Recife, né? Os judeus se multiplicam, têm grande liberdade e levantam um chifre mais que nunca, falando de orgulho, né? Arruinam o comércio, sugam o sangue do povo, frustram e violam a companhia das Índias Ocidentais. Não obstante, são suportados e favorecidos em prejuízo dos mercadores cristãos, não por sua excelência, o Duque de Orange lá na Holanda, mas por esses senhores que governavam aqui. Quer dizer, a elite aqui em Recife suporta. Olha, o pastor protestante escrevendo a carta, falando assim dos judeus. Então quer dizer que toda a bênção da herança que nós temos de uma igreja tremenda, também herdamos antissemitismo. Isso aí é só uma carta. Isso precisa ser trabalhado também. Procure as 17 cartas de Soler e outros pastores, outros cristãos tinham esse discurso. Sugam o sangue do povo. Vamos embora, queridos, vamos embora, porque vai ser difícil, né? Tem 5 minutos. Amazônia Judaica, não tenho tempo para falar com vocês. O século. Quantos lembram do ciclo da borracha? O Brasil teve ciclo do açúcar, né? Ciclo do ouro, não, ciclo da borracha, ciclo do ouro em Minas Gerais, ouro, diamante e tal. As vagas imigratórias seguiam esse ciclo de europeus, mas também de judeus, porque eles procuravam um futuro, uma oportunidade e fugiam do massacre, das ameaças da Europa. E como eles já tinham família aqui, eles falavam: nós vamos lá para o Brasil. Para onde? Para Pernambuco, né? Ou para a Amazônia. Você tem que entender que nessa época a Europa e a Amazônia é um show, né? Igual o pessoal de Belém mandava lavar roupa suja em Paris, você tem ideia. A roupa de barco ela vem em Paris. Então o teatro de Manaus na Amazônia, o teatro de Belém é um show, né? Então uma época muito riquíssima, muitos judeus se instalaram ali. Mas no meio dos judeus tinha gente muito simples, querido, porque esses judeus vinham do Marrocos, da Argélia, do norte da África, eles vinham de regiões difíceis também. Que esse é um outro mito. Tem gente que acha que todo judeu é banqueiro, né? Tem uns que é banqueiro porque faz banquinho para vender, né? Mas não é, entendeu? Tinha gente simples e alguns deles extraíam borracha, né? Alguns eram riquíssimos também. Então nós temos o que se chama Amazônia Judaica nos anos 1800. Eu estou pulando assim milhares de centenas de fatores, porque não dá tempo de falar. Você já imaginou que a Amazônia já foi judaica? Em parte. Hoje as pesquisas mostram que o maior número de descendentes de judeus encontra-se na região norte em porcentagem. Porque a região norte a população é menor, vocês sabem. Então, mas em porcentagem, a região norte tem o maior número de descendentes de judeus por causa dessas vagas de imigração. Isso que quando descobriram o ouro em Minas Gerais mais tarde, os mais ricos foram para o Sudeste, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Minas Gerais. Os mais pobres ficaram na Amazônia. Queridos, na época da... Vamos voltar um pouquinho do Brasil holandês, Pernambuco. Sabe quantos mil holandeses viveram aqui nesses anos? Mais ou menos 80 mil holandeses viveram aqui naquela época, que é enorme. Recife tinha 150 casas. Quando os holandeses chegaram, passou para 2.000 casas, de 150 para 2.000. Existe uma pesquisa da UFMG, Faculdade de Minas Gerais. Eles estudaram um cromossomo Y dos homens e deu um allotropo que chama marcador genético, para aqueles que conhecem, pesquisa um pouquinho. Esse marcador genético mostrou que a região do Nordeste brasileiro tem uma proporção muito maior desse marcador do que outras regiões do Brasil ou de Portugal. E a única coisa que explicaria esse número, que em vez de ser 13% é 18%, a única coisa que explicaria foi a presença dos judeus aqui na época holandesa. É genética, não é invenção. Quer dizer que no Nordeste nós temos um grande número de descendentes de judeus. A genética já está mostrando isso, através desse marcador. Agora, claro, nem todo nordestino é judeu, acho, né? São cabra arretado, pronto, né? Mas muitos santos.
Vamos lá, querido. Além da Amazônia judaica, tem tempo para te falar da sinagoga, vamos ver um outro vídeo, por favor. Dom Pedro II. Dom Pedro II, imperador do Brasil de 1841 a 1889, era um homem muito culto. Antes de completar 9 anos, ele já dominava o francês e o inglês. Falava e lia com fluência também o italiano, o grego, o latim, e poucos sabem que ele também era exímio conhecedor do hebraico, que acabou se tornando o seu idioma predileto. Consta que Dom Pedro II se interessou pelo hebraico ao caminhar um dia pelos jardins do Palácio Imperial e encontrar um dicionário. Como ele era um homem muito erudito, resolveu ter aulas e se tornou fluente na língua. E essa habilidade em ler e escrever o hebraico com perfeição surpreendia os seus convidados judeus. Na ocasião, ele fez uma recepção a judeus da Alsácia e recebeu-os falando em hebraico. E ficou muito zangado porque eles não falavam nada de hebraico. Então ele disse que judeus são vocês. Querido, esse vídeo continua, você pode achar na internet, mas Dom Pedro I é um dos elementos de grande conexão com Israel, é o imperador do Brasil. Você não sabe uma coisa, existem 3 documentos da Torá, da lei, mais antigos do mundo. Um está no Museu da Civilização Judaica em Israel, o segundo me parece que está nos Estados Unidos, o terceiro está no Brasil. É o rolo de 7 metros da Torá. O terceiro mais antigo do mundo, comprado ou presenteado a Dom Pedro II. Agora, a triste notícia é que esse rolo estava no Museu Nacional. Vocês lembram? Foi incendiado ano passado. A boa notícia é que alguns dias antes eles tiraram esse rolo para ser restaurado na Biblioteca Nacional. Ele foi preservado pelo céu. O Brasil tem o terceiro mais antigo rolo da Torá do mundo, 7 metros de escritura. Queridos, são coisas extraordinárias que você vê conexão com Deus através de um homem como Dom Pedro II. E não tem tempo para te falar dos professores dele de hebraico, das posições dele, do que ele ensinou, falou. Então vamos continuar, vamos passar para frente. Tanto é que antes da proclamação da República, em 28 de janeiro de 1873, o Brasil já tem criado oficialmente, em império ainda, não é República, a República é 1889, não é? Então, é Dom Pedro I que dá essa abertura com o povo judeu, levou eles a criar a União Israelita do Brasil, com toda a liberdade. A primeira Constituição brasileira já deu liberdade ao povo judeu, isso foi em 1824. A proclamação da República garantiu de novo liberdade de culto e de consciência. Vamos continuar? Rapidinho. Agora vamos ver coisa ruim também. Reunião de membros do Partido Nazista na Alemanha, lá no Paraná. O Brasil, fora da Alemanha, foi o país com o maior número de membros do Partido Nazista. A gente pensa que é só lá na Europa, não é? A elite brasileira, por causa desse antissemitismo, se alinhou com as ideias nazistas. Passa, querido. Crianças faz a saudação nazista em Presidente Bernardes, em São Paulo, 1935. Heil Hitler, que não é na Alemanha, não. No interior de São Paulo, no Brasil. Nesse momento, quem governa o Brasil, vocês lembram? Se você não fugiu da escola, Getúlio Vargas. Um homem com a tendência de ditador, um pouco, né? Um pouco, não muito. E ele tinha grande medo dos nazistas, e os nazistas eram muito associados aos judeus, ou os judeus eram associados a nazistas. Vamos passar um pouquinho. Olha, em 1938, a guerra está começando na Europa, Hitler já está perseguindo, colocando em campos de morte os judeus.
O cônsul do Brasil em Budapeste, tem o nome dele, ministro das Relações Exteriores, é Oswaldo Aranha. Quantos já ouviram falar de Oswaldo Aranha? Muito boas coisas de Oswaldo Aranha. Em 47 mesmo, ele que vota para a criação do Estado de Israel. Ele não é mais chanceler do Brasil, ele é presidente na Assembleia da ONU. Isso é uma bênção para nós. O Brasil votou a criação do Estado de Israel. Ele presidiu. Só que antes, Oswaldo Aranha é ministro das Relações Exteriores. E o Brasil tem 26 circulares secretos que foi aberto pelo Ministério das Relações Exteriores só em 1995. Essas 26 circulares secretos mandados para os nossos consulados no mundo inteiro, na época especialmente na Europa, ele é declaradamente antissemita. Por fora, a política brasileira é de dizer que nós apoiamos os semitas, nós somos salvacionistas, nós somos contra esses horrores, mas a circular secreta determinava o contrário. E sabe quem é o responsável disso? Não é o Ministério das Relações Exteriores, não. Nessa época no Brasil, quem faz a política de imigração é o Ministério da Justiça. É como se hoje Moro ele dissesse: o Brasil não vai deixar nenhum judeu entrar aqui. Decisão do Ministério da Justiça. Isso é grave para o Brasil, queridos. Então, por exemplo, ele rejeita o visto a 47 pessoas que ele diz declaradamente de origem semita, judeu. Querido, em Budapeste, 450.000 judeus vão ser colocados em trens para serem queimados em Auschwitz. Quer dizer, 2 anos antes, não foi 4 anos antes, o cônsul do Brasil não consegue os vistos. Não, são de origem semita, não querendo. Passa um pouquinho mais. O cônsul de Budapeste já tinha posicionado contra a entrada de judeus no Brasil. Em um ofício enviado ao ministro Oswaldo Aranha, mesmo antes, ele diz: eles são muito perniciosos, são inassimiláveis e só sabem trabalhar sem o menor escrúpulo, só visando lucro, como intermediários de negócio, nada produzindo de útil. E tem muitas declarações, nós não temos tempo de ver, continua, por favor. Então, na Europa, eles estão tentando fugir, que são judeus da Polônia, invadido pelas tropas nazistas em 1939, Uma historiadora da USP de São Paulo, ele mostra que as recusas de vista aos judeus seguiam a ordem do alto escalão do governo. Ali tem as 26 circulares secretas, que hoje pode ser pesquisada. O Brasil estimulava a imigração de europeus brancos e cristãos, mas impunha restrições também aos judeus, aos asiáticos e negros. Só que ninguém ia na televisão para falar isso, entendeu? Mas nos bastidores, a circular estava lá, não vai entrar. Continua aqui. Ele diz que numerosas levas de semitas, ou seja, judeus, que governos de outras nações estão empenhados em afastá-los dos seus respectivos territórios, porque são uma inadmissível concorrência ao comércio local, ao trabalhador nacional, absorvem parasitariamente uma parte apreciada da nossa riqueza e têm ideias subversivas. Essa frase, sabe quem está falando isso? Ministro das Relações Brasileiras, Oswaldo Aranha. Então, amados, nós temos que entender qual que é a realidade da nossa história, para se arrepender, para consertar, porque nós temos essa ideia: o Brasil sempre foi amigão de Israel, e nós falamos para o primeiro-ministro de Israel, que nós amamos. O prefeito do Rio estava com Netanyahu, a última vez ele disse: eu sei que o senhor ama muito Israel, mas gostaria de dizer ao senhor, porque o prefeito do Rio é evangélico, ele diz: gostaria de dizer ao senhor, claro, como filho de Israel, o senhor deve amar muito Israel, mas eu gostaria de dizer que nós, brasileiros, amamos Israel tanto quanto o senhor ama Israel. Amados, ele é político, ele não respondeu na lata, mas eles conhecem essa história. Eles conhecem a história da circular secreta.
Esse homem, para aqueles que viram o filme Resgate em Entebbe, quando os esportistas israelenses são levados para Uganda, tem filme, 2 vezes já feito e tal, por terrorista, as tropas de elite de Israel entram, e salva os reféns e tudo. Só uma pessoa morreu naquele assalto, era o comandante das tropas oficiais, é o irmão mais velho de Benjamin Netanyahu. Então, para eles, amar Israel significa dar vida. A igreja brasileira precisa amadurecer o seu amor por Israel. Israel não é tocado por frases bonitas. Claro, eles não vão te falar na cara, mas você entende que eles conhecem essa história. Os judeus desembarcando na Palestina na época de 1940, procurando fugir do inferno da Europa, como eles perderam todo o direito, identidade, de cidadania nos países da Europa, eles procuravam uma terra de refúgio. A posição oficial do governo brasileiro foi de descaso, mesmo de omissão, e a ordem é de dificultar ou negar a emissão de vistos para os refugiados judeus. Te dar 2 números. Na época da guerra dos nazistas, o Brasil acolheu 17.400 judeus e negou visto por o mesmo tempo. Então, queridos, a balança pode pesar para um lado e para o outro. Muitos morreram em Auschwitz porque o cônsul brasileiro pôs não, recusou. E o Brasil perdeu cientistas, empresários, pessoas de bem, homens que poderiam ser abençoados nessa nação e ter abençoado a nossa nação, e terminaram em câmaras de gás. Mas eu não quero terminar com algo triste. Passa para frente um pouquinho. Quantos já viram o filme A Lista de Schindler? Salvou mais de 1.000 judeus. Você sabia que o Brasil tem um Schindler? Ele não era empresário, ele era embaixador em Paris, de 1922 a 1944. Por apoiar os judeus, ele foi preso, ficou preso na Alemanha 14 meses. Os nazistas invadiram a embaixada brasileira na França, porque ele secretamente, apesar das cartas secretas, apesar da pressão de Oswaldo Aranha, apesar da pressão de Getúlio Vargas, ele, que era um homem ateu, mundano, solteirão, até 56 anos, mas um diplomata tremendo, ele arriscou a sua vida para salvar mais de 1.000 judeus que estão no Brasil, que abençoaram o Brasil, que foram salvos, porque ele carimbava os passaportes contra a direção do Ministério das Relações Brasileiras. Eu quero te mostrar um pequeno passo para frente, tem um vídeo aí, nós vamos terminar com isso. Passa, por favor, pode ir, aqui, vai. Ele se chama Souza Dantas. Veja o filme, querida. Esse filme você tem a ver com a tua igreja, com a tua família. A Globo e a Prefeitura do Rio produziu um filme extraordinário, excelente. É raro, mas fizeram, Então aproveita. Ser embaixador do Brasil em Paris era o mais alto objetivo que eu podia ter. Quando você botou esse tempo, Tendo chegado ao paraíso, ele não perdeu para isso. O embaixador acaba de conseguir um grande feito no Conselho Executivo da Liga das Nações de Genebra. quer dizer que agora fala-se Mito Souza Dantas. É preciso ter cautela agora. A história já revelou que loucos, fanáticos e assassinos tomam as ruas em tempos de vacas magras. Mas esse não seria o problema, não fosse a massa de idiotas dispostos a segui-los. Perdemos o poder de conceder vistos. Agora, os burocratas só permitem que arianos entrem no Brasil. Senhor, eles estão nos exterminando. Infelizmente, eu tenho aqui um Campo Branco
ordenando que a Embaixada Brasileira de Vichy pare de fornecer vistos a judeus ou descendentes de judeus. Estou então ouvindo do senhor que somos réis da morte. Então aquela pessoa se aproximou do meu pai e me contou: olha, o embaixador do Brasil em Vichy está ajudando os judeus na obtenção de vistos para o Brasil. Sousa Dantas é um insubordinado do governo brasileiro. Mentiroso! Traidor! Você tem que tirar aqui! Fora daqui! Somehow, and I don't know how, and I really would like to know, my stepfather got visas to get us into Brazil. Eu abençoo pessoalmente, todo dia, a memória do Sousa Dantas. Glória a Deus, amém? Nós temos as raízes abençoadas também, precisamos conhecer. Eu quero te convidar a ficar de pé. Veja esse filme. Querido, através desse homem, a maior conexão do Brasil com Israel foi feita através não da igreja, não do pastor, mas do homem que fez algo que era justo. Tem também outra história que eu mostrei da esposa de Guimarães Rosa, da Cid Carvalho, que no consulado de Hamburgo, ela é conhecida como o anjo de Hamburgo. Ela salvou também centenas de judeus, dando para eles visto, ajudando eles com as passagens, dando até alimento para eles. O Brasil tem dois justos entre as nações, Sousa Dantas e Aracide Carvalho. E sabe quem fez todo o processo para que eles fossem reconhecidos como justos entre as nações? Só em 2009, 60 anos depois, foi a professora da USP, da Universidade de São Paulo. Não foi a igreja. Querido, essa é a nossa bandeira, somos nós que somos chamados para abençoar Israel. Amém? Mas graças a Deus que Deus está trazendo essa luz, nós temos boas heranças também. E aquelas que são negativas, que são contrárias ao plano de Deus, nós temos que nos arrepender, nós temos que desligar aqui embaixo e será desligada no céu. Mas aquilo que é herança bendita, que nos conecta com o povo judaico, nós temos que celebrar, nós temos que valorizar, nós temos que conhecer, nós temos que divulgar, e nós temos que honrar esses homens e mulheres que pagaram o preço. Esse homem ficou 14 meses numa prisão na Alemanha nazista, porque ele decidiu abençoar o povo judeu. Isso é uma bênção para o Brasil, isso é uma bênção para nós. Nós temos dois justos entre as nações. Nossa herança é tremenda também. Vamos orar juntos? Feche os seus olhos. Senhor, nós sabemos que nós abordamos tantas coisas e que a história dessa nação está cheia de fatos, eventos, escolhas erradas, contrárias ao teu reino, e outras são escolhas que nos alinham com o Deus vivo e que nos garante uma herança de bênção. Senhor, e nós pedimos que o Senhor continue trazendo as coisas à luz e que o Senhor desperta no coração do teu povo aqui em Pernambuco, em Recife e em toda essa nação, um desejo de entender, de compreender e de se alinhar com os teus propósitos. Continua levantando homens e mulheres, Senhor, que se conectam com o teu povo Israel e assim se tornam, Senhor, canal da tua bênção, como o Senhor prometeu. Abençoarei os que te abençoarem, que a bênção do Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, flua sobre o Brasil, flua sobre o Brasil, passa por esses canais, que apesar da nossa herança de um catolicismo, de um cristianismo tão longe da palavra de Deus, apesar da presença
coração o teu povo, Israel. E lembra-te de nós, Senhor, através desses homens e mulheres que pagaram o preço para acolher, para abençoar, para proteger, para salvar a vida do povo judeu. Nós oramos pelos 130 mil judeus que habitam ainda no Brasil, sem falar nos milhares e milhares que compõem uma descendência disseminada no meio do povo brasileiro. Senhor, nós oramos e te agradecemos pela bênção de ter tido todo ao longo da nossa história uma presença do povo judeu no nosso meio. E nós oramos que essa conexão se torne viva, abundante, eficaz e fonte de bênção para eles e de bênção para a nação brasileira, no nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, querido, pela tua paciência. Que Deus abençoe você.